Salve, salve nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte aí, uma reação do programa Jovem Pan, tá bom? A gente vai estar acompanhando ali, vendo as análises, as estatísticas do jogo, né? O Verdão que venceu o Capivariano por 4-0, né? Meteu 4 no Capivariano e se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista, né? Para semifinais. A gente vai estar vendo aí agora o que é que eles vão estar falando aí a respeito disso, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Minutos do segundo tempo, estava 2-0, com os gols marcados pelo Vitor Roque no primeiro tempo. Né? Você deu números aí. O Capivariano chutou mais, finalizou mais que o Palmeiras na partida. Não foi um time que ficou lá atrás, que estacionou 2 ônibus na frente. O que foi que você espera? O Palmeiras, grandão, no futebol de São Paulo, grandão no futebol brasileiro, grandão no futebol sul-americano, candidato a título de tudo, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de tudo. E um time que volta depois de 10 anos a disputar a primeira divisão do futebol de São Paulo. Vai disputar depois a Série D do Campeonato Brasileiro, mas graças a essa campanha desse ano no Campeonato Paulista, foi buscar sua classificação no último jogo, improvável, com um homem a menos, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, com o gol lá do Felipe Azevedo. Mas foi um capivariano que não colocou 2 ônibus na frente da área, né? Como o Mourinho fazia na época do Real Madrid, quando ia jogar com o Barcelona, né? Botava todo mundo lá atrás e sabe-se quem puder, só defendendo. E naquela famosa semifinal de Champions com a Inter de Milão contra o Barcelona, né? Mas então, o Capivariano jogou, atacou, tentou ir para cima, pressionou em muitas oportunidades e mostrou pra gente que se o Palmeiras tem problemas, são defensivos. Continua a preocupação em relação à lateral direita, ao Kelvin. Tem preocupação em relação ao Murilo, ou à zaga. Você pode imputar isso a questões individuais dos zagueiros do Palmeiras, lateral, zagueiros do Palmeiras, ou é o treinador que tem que arrumar um jeito de proteger esses zagueiros, se eles não estão bem, dá um jeito de proteger essa rapaziada aí. Causou problemas ao sistema defensivo do Palmeiras, mas a diferença foi no individual, que a bola caiu lá 2 vezes com o Vitor Roque. O que ele fez? Guardou, botou a bola na rede. Quando sobrou lá no comando, lá na área, para os atacantes do Capivariano, eles chutaram para fora. Teve uma grande defesa no segundo tempo, quando depois do terceiro gol, né? O Carlos Miguel fez uma baita de uma defesa, numa finalização do João Vitor. Ou seja, o Capivariano jogou de parabéns o time do Hélio, os torcedores de Capivari, o time do Capivariano. Mas o Palmeiras, cara, ele soube fazer o resultado. Fez 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, passou quase o segundo tempo inteiro administrando o resultado. Administrando 2-0. 2-0, estamos classificados. Vão se matar, vão correr mais do que isso. Pra quê? Né? E talvez nisso a gente possa pensar que o Abel demorou para mexer. Ele fez 2 alterações ali com 33 minutos, colocando o Arias, que todo mundo esperava, e foi muito bom ele ter colocado o Arias no jogo, né? E depois, as 2 alterações que realmente contribuíram de forma decisiva para os 2 gols na sequência. Ok, o John Arias, que entrou primeiro, sofreu um pênalti, mas depois a recuperação de bola do Felipe Anderson e o gol marcado pelo Sousa, esses jogadores entraram com 43 do segundo tempo, quase no finalzinho da partida. Será que ele tivesse mexido antes, talvez esses jogadores entrassem com tanta vontade que o Palmeiras tivesse já feito esses gols com um pouco de antecedência? Mas virou goleada nos acréscimos, né? Foi um jogo legal de se ver, né? Mostra que o Palmeiras é muito mais forte, era amplamente favorito contra o Capivariano e justificou seu favoritismo fazendo 4-0, está classificado. É favorito aí para título também, né? Se não ganhar é do jogo, né? Porque daqui para frente provavelmente teremos clássicos, sabe como é que é, né? Às vezes iguala os desiguais, não é isso que se fala, né? Mas o Palmeiras é muito forte e está crescendo, viu? E o Palmeiras está crescendo para justificar os seus investimentos e justificar o favoritismo que a gente dá a ele nas competições nessa temporada. E tem um detalhe aqui, que o Palmeiras é o clube da Série A com mais goleadas aplicadas desde a chegada
de Abel Ferreira ao comando técnico do clube. A minha dúvida é, por exemplo, qual é essa contagem, se a partir de 3 gols ou 4 gols de diferença, né? Mas aqui, 63, né, goleadas desde a chegada do técnico Abel Ferreira ao Palmeiras. O Zé falou em off 4, eu também acho. A partir de 4 gols de diferença, né? Pode ser 4-1. Pra mim, 4-1 é goleada. 4 gols, 3-0, eu não digo que é goleada, não. Então, 4 gols. Se você fizer 4 gols, se você fizer 4-1, 4-0 é goleada, 4-1 é goleada, 4-2 já não é goleada. 2 gols de diferença. 3 gols de diferença é goleada se você marcar 4 gols. Esse é meu critério. 3-0 eu não coloco como goleada, não. Placar clássico, 3-0. É uma vitória incontestável, tal. Mas goleada, pra mim, você tem que fazer 4 gols, pelo menos. Aí, a opinião do José Manuel de Barros. Hoje... Com direito a sofrer 1 gol só. Entendeu? Sim, se for 4-2, claro. 2 de diferença não é goleada. Aí já é muito 4-3 não, né? Vixe, 4-3 é jogão. Não, então, porque que como isso, é um jogo com muitos gols... 4-3 é Santos e Botafogo. Que isso? Alemanha e Itália na Copa de 70, né? Nossa, aquela famosa semifinal que a Itália passou. O jogo foi 1-1 no tempo normal e na prorrogação saíram 5 gols. Pois é, então nessa contagem, 63 goleadas desde a chegada do Abel Ferreira no Palmeiras. Agora também, outro detalhe, Vitor Roque. 2 vezes que ele marcou nesta noite, e também temos aqui um número interessante do atacante Vitor Roque, que foi eleito pela transmissão do jogo, pela transmissão oficial da partida, como o melhor em campo. E com isso, Vitor Roque é o segundo jogador do Palmeiras com mais participações em gols em jogos de mata-mata desde a última temporada, ou seja, desde 2025 até agora, o Vitor Roque é o segundo jogador do Palmeiras com mais participações em gols em jogos de mata-mata. Ao todo foram 7 participações em gols. Fábio Piperno, esse número do Vitor Roque chama atenção, um jogador que chegou no ano passado e ele já é o segundo jogador do Palmeiras com mais participações em gols em jogos de mata-mata desde o ano passado, ou seja, foram 7 participações em gols em jogos de mata-mata pelo Palmeiras desde sua chegada. Um número importante mostra que ele não é apenas aquele jogador que faz gol, que é artilheiro, que tem números bons em jogos, por exemplo, pouco importante, né? Em jogo pouco importante. Não, um jogador que marca em jogos grandes, como o número mostra. Ele é um jogador muito bom, né? Aliás, ele é o segundo, eu imagino que o primeiro seja o Flaco Lopes, né? Mas ele começou mal a temporada, o que também não é problema nenhum, né? Porque, assim, se o Vitor Roque jogar mal 3, 4 jogos em começo de ano, eu acho que o crítico pode economizar as broncas, as críticas, porque esse vai ser o menor dos problemas do Palmeiras. Em algum momento ele vai voltar a jogar bem. Como disse o Zé há pouco, as questões que o Palmeiras tem que estar mais atento estão na lateral direita, mais um zagueiro, e não é à toa que o Palmeiras está tentando o Nino, e o goleiro do Palmeiras tem dado um susto aí também. Agora, o pessoal da frente tem feito muitos gols. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro mesmo já começou aí ganhando de 5 e tal, né? Então, eu acho que é um Palmeiras que do meio para frente tem cada vez mais qualidade, porque o encaixe está ficando melhor, tem alguns meninos que estão ganhando maturidade. Eu acho que o Arias é um ótimo reforço, o Sousa é um bom reserva, embora bastante criticado por vários torcedores e tal, mas eu acho um jogador de qualidade. E veja, o Palmeiras tem um ataque e até outro dia o Palmeiras tem tem muitos jogadores, por exemplo, que até outro dia estavam lá na Premier League. O Andrés Pereira, o próprio Sousa, agora o Arias. Então tem bastante qualidade do meio para frente, né? E para você, José Manuel de Barros, Vitor Roque, que no início levou um tempo ali para se adaptar, para fazer gol, para ter uma sequência de jogos com gols, se adaptou, foi bem ano passado e esse ano volta a atuar bem. Quem é mais novo? Alan, que é da base do Palmeiras, ou Vitor Roque?
Mais novo de idade, você fala. O Alan, né? Não. Não, o Vitor Roque? Você vê, a gente esquece às vezes. Pegadinha, né? Essa Não, foi sim. pergunta pegadinha. Às vezes esquecemos que o Vitor Roque é como se fosse um jogador da base. A gente poderia tratá-lo como jogador de base. Não é, porque ele já tem experiência. Atlético Paranaense participou de competições internacionais, né? Ele é há pouco tempo da seleção brasileira de base, né? Atlético Paranaense jogou o Campeonato Brasileiro, todas as competições, né? E esteve no Barcelona, depois foi para o Sevilha. Pro Betis, lá no Campeonato Espanhol, não foi feliz no futebol europeu, talvez por isso também, né, que ele chega, ele é um cara, ele é tão bom, que a cobrança em cima dele já é gigante, ele já chega com uma grande cobrança em cima dele. O mesmo que aconteceu com o Endrick, por exemplo, no Real Madrid, né, e aí não jogou, quando teve lá, quando fez a transferência lá para o futebol francês, tá fazendo um gol atrás do outro. Vitor Roque lá no Barcelona, talvez por causa do treinador, do jeito de jogar, a fase no período que ele esteve lá, talvez tenha faltado paciência, o treinador trabalhar mais as características dele, né? Aí, quando ele teve a oportunidade de jogar, por exemplo, do Palmeiras, está fazendo um gol todo jogo aí, e ele não entrega apenas gol. Ele tem uma característica que treinador, como o Abel, por exemplo, adora. É um cara que briga, que tromba. Cara, para marcar, para o zagueiro marcar, ou para os zagueiros marcarem o Vitor Roque, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando o trabalho que ele não dá para os caras. Porque ele usa o corpo, ele tromba, ele é muito forte, né? E sabe fazer gol. Entrega gol. Ele é forte, entrega. Não é aquele centroavante, você fala assim, você vai me ajudar lá na frente, trombar com o zagueiro, marcar volante, essa coisa. Não. Ele já faz isso e entrega gol, né? Ele dá trabalho para a zaga adversária e entrega muito gol. E só tem 20 anos. É um menino ainda. Imagina quando ele ganhar ainda mais experiência ou refinar, né? Tem uma palavra que está sendo usada muito ultimamente, né? Refinar, sei lá, domínio, finalização, deslocamento, posicionamento. Ele já é muito bom, já é ótimo. Mas ele tem espaço para melhorar muito ainda, Pipe. A pessoa, o cara é moleque, ele é mais novo que o Alan, que é da base do Palmeiras, pô. Ô Zé, é claro que cada um tem o seu tempo aí de desenvolvimento e tal, mas você vê, por exemplo, só para traçar um paralelo, o Flaco Lopes, quando chegou ao Palmeiras, também era um jogador muito jovem, tinha 21 anos, demorou. E foi fazendo isso aí que você falou, foi se refinando. Hoje ele é o jogador, para mim, o mais refinado do elenco do Palmeiras. Ele joga bonito, com bola. Ele não é aquele atacante físico como é o Vitor Roque. E acho até que pelos dois terem estilos tão diferentes, é que eles se completam tão bem. E também vamos falar agora de John Arias. Ele entrou aos 78, né? Ou seja, jogou mais ou menos uns 15 minutos, né? O jogo teve uns 5 de acréscimo, né? Então, mais ou menos isso, jogou uns 15 minutos, né? Se fosse contar só até 90, 12, aí, mas o acréscimo passa de 12. Poucos minutos em campo, mas participou ali do lance do pênalti, sofreu o pênalti. E temos também aqui alguns outros números do John Arias, apesar de ter jogado aí pouco tempo, né, no final da segunda etapa. 5 passes que ele tentou, acertou os 5, 100% de aproveitamento. E também sofreu uma falta, que foi a falta ali do pênalti sofrido. 12 minutos, pouco mais, né, de 12 minutos em campo do John Arias. Como é que foi essa estreia do colombiano com a camisa do Palmeiras, Piperno? Ele, enfim, procurou se apresentar. Veja, é um cara que ele pisa no campo, ele já está pedindo a bola, né? Isso é bastante positivo, não é aquele cara que entrou todo intimidado, que não estava à vontade. Não, ele entrou, procurou participar do jogo. É um jogador rodado, é um cara que vai para a Copa do Mundo. Então, o Palmeiras pode esperar muito desse jogador. E veja, houve um momento no jogo, né? Que o Palmeiras tinha os 3 estrangeiros no ataque, o Arias, o Flaco e também o Sousa, e 3 jogadores que buscam ir para a Copa do Mundo, né? O Arias está mais ou menos garantido. Eu imagino que o Sousa também, porque vem sendo chamado sempre, né, pela seleção do Paraguai. O Flaco Lopes foi convocado, ele esteve nas 3 últimas convocações que o Scaloni fez. Então, isso também já ajuda a mostrar um pouco o nível desse
elenco, né? Quer dizer, do meio para frente o Palmeiras tem muitas soluções e muitas peças. E veja, a gente fala muito, né? Muito se especula sobre quem pode sair e na verdade ainda tem gente para entrar, porque o Palmeiras aguarda em algum momento o retorno do Paulinho, né? José Manuel de Barros, John Arias, claro que a cronometragem é muito pouca, né, para uma análise, assim, digamos, perfeita de como foi o John Arias hoje, porque jogou muito pouco. Mas ele participou do lance do gol, foi ali decisivo. Então, nação alviverde, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí o pessoal da Jovem Pan falando a respeito do Verdão, um Palmeiras que venceu e venceu com classe, né? Meteu 4 no Capivariano, já era de se esperar que o Palmeiras vencesse, né? E vencesse por um placar elástico, né? Já que era um time de menor expressão, né? O Palmeiras agora classificado, né? Para a semifinal do Campeonato Paulista e agora aguardar, né? Para ver quem vai ser o adversário do Verdão, né? O São Paulo se classificou, né? No jogo mais cedo e vai estar jogando aí amanhã o Corinthians e o Santos, né? E o Palmeiras vai aguardar aí para ver quem vai ser o adversário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que por favor se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.